E depois de uma notícia feliz dessa, né, a gente vai tentar se acalmar um pouco. Vamos dar sequência aos nossos estudos sobre apologética. Vamos orar para iniciar nossa aula? Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença mais uma vez para rogar, Senhor, que o Senhor dispense sobre nós o Teu conhecimento, para que os nossos conceitos errados eles venham a ser quebrados, para que as nossas amarras a este mundo sejam cortadas, Senhor Deus, porque tudo aquilo que nos impede de enxergar a Tua glória por completo, Senhor Deus, deve ser destruído. Isso nós te rogamos, Senhor, porque o nosso coração, por vezes, tende à incredulidade. Por isso, reaviva em nós a Tua verdade, Senhor Deus, e nos faz lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem instruído ao nosso coração através do Santo Espírito. É isso que nós te rogamos, no nome de Jesus. Amém. Bem, pessoal, vamos lembrar um pouco da nossa última aula, eu acho que faz quase um mês, certo? Onde nós falamos um pouco sobre apologética. Apologética é aquela palavra que a gente viu que ela tem raiz grega, tá certo? E ela foi trazida para o português e ela significa literalmente defesa. Mas uma coisa que nós vimos na última aula é que não é como a defesa que um guerreiro ele está na guerra e ele levanta o escudo como defesa. Mas essa palavra ela era muito usada no contexto de um tribunal, onde você estava levantando argumentos para defender o seu ponto. E na nossa última aula, a gente viu o quanto que várias vezes essa palavra ela aparecia nas Escrituras. E o quanto que apologética era algo que o apóstolo Paulo ele usava não apenas para se defender das mentiras que os seus opositores lançavam contra ele, mas como nós lemos na carta de Paulo aos Filipenses, Paulo utiliza da apologética com o intuito de falar também ao seu próprio coração. E isso foi algo que nós usamos como uma aplicação pessoal. A apologética, ela deve servir, em primeiro lugar, para reafirmar verdades que foram aprendidas, para que dessa forma nós possamos refrear a incredulidade que muitas vezes nasce no nosso coração. Mas a aula de hoje, ela visa responder uma pergunta, tá? Que você pode ter saído na última aula. E eu com isso? Por que eu, cristão, que fui convertido há 2, 5, 10 anos, por que eu devo aprender mais sobre apologética, sobre defender a fé? E aí, a gente vai hoje ler um dos textos que ele é o mais falado, é o texto base para a apologética. Eu peço que os irmãos abram na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, onde nós iremos expor alguns versos, entre o 14 ao 17. Mas primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 14 ao verso 17, certo? Leiamos. Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças e nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem
do que praticando o mal. A gente vê, meus irmãos, nesse texto, e a gente vai se debruçar um pouco sobre ele, que ele está emitindo na sua... Pedro, ele está falando aqui à igreja um imperativo apologético abrangente. E o que significa isso, Felipe? Veja, no texto, Pedro está se dirigindo a alguém, não é verdade? Mas para quem é que Pedro está se dirigindo? Eve, volta 2 capítulos para a gente e lê o versículo 1 e 2 de 1 Pedro. Capítulo 1, verso 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, do povo da Galácia, da Capadócia, na Ásia e da Bíblia. E, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Joia. Então, vamos entender um pouco aqui quem é que deve ser o agente responsável por fazer apologética, certo? Será que apenas pastores devem fazer apologética? Ou apenas pessoas que têm algum tipo de conhecimento em debate, argumentação e filosofia? Será que é isso que Pedro está falando? Érica já respondeu aqui pra gente. Não. De acordo com o texto do capítulo 1, Pedro, ele não está falando para um grupo de pessoas específicas. Pedro, ele está falando para aqueles irmãos que, por conta da pregação, eles foram dispersados por sobre todo o território do Império Romano. Mas, como nós bem sabemos, as últimas cartas da Bíblia, elas também são chamadas de cartas universais. E o que significa isso? Nós podemos aprender muito com as cartas de Paulo aos Romanos, a 1ª e 2ª Coríntios, mas vocês entendem que essas são cartas que elas são específicas para lidar com certos problemas, certo? Que estavam acontecendo naquelas igrejas. Paulo, ele está falando aqui não para uma igreja específica, mas para todos os cristãos que estavam dispersos no Império Romano, como eu falei anteriormente. Isso traz para a gente um conceito de que o que Pedro está escrevendo aqui é para toda a igreja. Então, quem tem a responsabilidade de fazer apologética não é apenas um grupo seleto de pessoas que conhecem sobre debate e argumentação, mas Pedro está convocando toda a igreja que pratique, que faça apologética. E voltando aqui para o nosso texto, meus irmãos, ele começa no verso 14. E, veja, por que fazer apologética? O verso 14 responde para a gente: mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. E a NAA fala: não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. O que Pedro está querendo falar para a gente aqui, meus irmãos? Está existindo uma perseguição e uma resposta que os cristãos podem ter a essa perseguição é o quê? Medo, ansiedade. E o que Pedro está exortando a igreja nesse ponto é que, ao invés de vocês responderem com medo, vocês responderão essas ameaças de forma apologética. Então, vamos dar sequência agora no versículo 15, certo? Como eu falei no começo, existe um imperativo de Pedro aqui, existe uma ordem aqui, e a gente vai tentar saber sobre o que é esse imperativo, tá certo? Venham aqui comigo no verso 15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Prestem bem atenção. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. O que
Pedro está falando para a gente aqui? Pedro está falando para a gente aqui, olha, vocês precisam entender que vocês vão encontrar dificuldades, vocês irão encontrar oposição. Não é questão de se nós devemos fazer ou não apologética. O que Pedro está falando aqui para a gente é: estejam preparados para responder. O que ele deixa implícito para a gente é que, vai aparecer oposição. Irão aparecer pessoas que pensam de uma forma oposta, diferente de vocês. E cabe a vocês, não é que você vai escolher se você vai responder ou não. Você sempre estará respondendo. Então, esse imperativo, tá legal? Esse imperativo que existe aqui, ele não fala a respeito de se nós vamos responder ou não apologeticamente. E sim, o imperativo que Pedro fala para a gente é como nós iremos responder. Sabe por quê, meus irmãos? Desafios da nossa fé, eles surgem em todos os lugares. Veja, no ônibus, quando alguém vira para você e fala: rapaz, como a vida tá difícil, na verdade, você só consegue se dar bem se você passar a perna em alguém. Qual a sua resposta? Rapaz, não tem como ser certinho nesse mundo, não. Não dá, entendeu? Você tem que fazer um jeito, correr por fora. E qual a sua resposta diante dessa pergunta? De alguém que, de forma despretensiosa, solta assim: rapaz, ainda bem que eu faço o meu aqui de uma forma errada, ou ainda bem que eu tenho o meu por fora, porque se eu fosse só certinho, não ia dar. Então, meus irmãos, a forma que você vai responder, não deixa de ser uma apologética que você faz. Veja, imagina que você está passando por um grande problema. Imagina que você está passando por uma situação de uma doença muito grande. E você consegue passar por essa situação de uma forma bem sóbria. E alguém chega para você e fala: rapaz, eu estou impressionado como que você conseguiu passar por tudo isso e você não simplesmente pirou a cabeça ou descambou para algo pior ou simplesmente desistiu da sua vida. O que é que te motiva a seguir dessa forma? Qual a resposta que você daria? Isso é fazer apologética. Então, o que Pedro traz para a gente é que, apesar do sofrimento, apesar das dificuldades da vida, todo cristão, ele deve estar habilitado a dar a razão da sua esperança. A dar a razão do porquê que ele vive daquela forma. Porquê que, apesar de tudo o que acontece, ele não desiste. Nós temos uma esperança e precisamos entender, saber articular essa esperança, porque isso é apologética. Ou seja, a gente chega a um ponto de que não é questão se a gente vai ou não vai responder, porque a gente viu que a todo momento a gente está respondendo com o nosso testemunho. A situação é se a gente vai fazer uma boa apologética ou uma apologética ruim com a nossa resposta. E aí, vamos lá. Mas, ainda assim, nós estamos vendo que, inevitavelmente, iremos responder. Mas esse ainda não é o imperativo, a ordem que Pedro dá para a gente. Vamos voltar para o texto aqui, pessoal. Verso 15. Olhem para o texto e tentem me responder. Qual é a ordem que está sendo dada no versículo 15? Alguém arrisca? Qual? Alguém falou. Exatamente. Essa é a ordem que
Pedro está dando a gente: santifiquem a Cristo como seu Senhor. Ou seja, a ordem que Pedro está dando é, vá falar. Não, Pedro não está dando essa ordem, vá falar, vá arranjar briga, vá chutar um santo para atiçar os católicos, ou vá chutar a macumba na encruzilhada para atiçar. Não, Pedro não está falando vá falar. Por quê? Porque inevitavelmente nesse mundo vai chegar até nós os pensamentos opostos, as contrariedades à nossa fé. A ordem de Pedro, ela não é se preparem para falar. Por mais que essas duas coisas, falar e se preparar, sejam ordens subsidiárias do imperativo, que é: santifiquem a Cristo no vosso coração. Como? Como que eu vou santificar a Cristo no meu coração? Estando preparado e, quando houver oportunidade, falando. Mas essa ordem, ela traz para a gente algo muito interessante sobre a apologética. Santifiquem a Cristo no seu coração. Ou seja, o mais importante é você estar pronto para falar. É você se preparar para falar. Sabe por quê? Porque dessa forma você está santificando a Cristo no seu coração. E o que é interessante? É que a apologética, muitas vezes a gente pensa que é algo que a gente aprende para lidar com o outro, para lidar com as questões que vêm até nós. Mas o que Pedro está falando é que, primariamente, a apologética não é uma relação horizontal, mas é uma relação sua com Deus. Porque, em primeiro lugar, você precisa santificar a Cristo no seu coração. Então, esse se preparar é algo que deve ser a prioridade para que, posteriormente, caso venha aparecer a situação, você possa falar e não venha fazer uma má apologética. Mas existem, meus irmãos, dois pressupostos principais ao fazer a apologética, certo? Nós acabamos de ver aqui que ela é fundamental, certo? E que eu devo me preparar para fazer a apologética. Mas existem dois pressupostos que nós devemos partir ao fazer a apologética. E o primeiro pressuposto é: por que nós devemos fazer a apologética? Por conta do caráter de Deus. Por conta da singularidade de quem Deus é, da sua glória. E existe uma citação que um apologeta muito famoso, chamado Douglas Grutais, falou, que eu queria ler para vocês, queria que vocês prestassem bastante atenção, tá? O fundamento da apologética é o próprio caráter de Deus. Há somente um Deus, cuja natureza e revelação devem ser declaradas diante de múltiplas falsificações. Veja, o que foram as 10 pragas do Egito? As 10 maravilhas, né, do Egito? Foi Deus reafirmando para o maior império, a maior sabedoria daquela época, de que Ele é o único Deus. Naquelas 10 pragas, Deus estava subjugando toda a sabedoria do Egito. De forma que, quando Ele entrega a lei ao povo, o que é que Ele fala? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa da servidão do Egito. E qual é o primeiro mandamento? Não existe, não tenhas outro Deus diante de mim. O que isso significa, meus irmãos? Significa que tudo aquilo que eles acreditavam, tudo aquilo que o Egito acreditava ser sábio, foi subjugado. Todas aquelas falsificações foi subjugado por aquele que é a verdade. Tudo aquilo que era a imitação da verdade, Deus mostrou de uma vez por todas aos israelitas
Tudo isso é mentira. Eu sou o único Deus. E aí, Deus, ao entregar a lei, ele evidencia a sua singularidade. Que ele é o único Criador, que ele é digno e que a sua glória precisa ser evidenciada na criação. Mas existe um outro ponto. A gente consegue, dessa forma, desse primeiro ponto, certo? Depreender que, se Deus é a verdade, e se eu digo que eu conheço a verdade, eu me obrigo, eu estou cativo a essa verdade. Existe um compromisso ético daquilo que eu acredito que deve ser o verdadeiro comprometimento, daquilo que eu acredito que deva ser o comportamento correto da minha parte para com esse Deus. Por quê? Eu não posso professar que Deus é a verdade e agir de outra forma. Por quê? Porque eu vou estar entrando em contradição. Eu vou estar entrando em incoerência. Eu não posso afirmar que Deus é a verdade e agir como um egípcio. Por quê? Porque Deus já me falou que existe apenas um único Deus. Então, a verdade depreende-se disso daqui, de que Deus é único e de que existe uma única verdade e um único comportamento que é aceitável, que é aquele comportamento regido pela lei de Deus. Pessoal, tá todo mundo entendendo? Porque eu tô vendo todo mundo de boca aberta assim. Se alguém tiver com alguma dúvida, por favor, me interrompa, tá? E se eu estiver falando muito rápido também. Então vamos lá. O primeiro pressuposto, nós devemos fazer apologética por quem Deus é, por conta que Ele é o único Deus. Existe um segundo pressuposto, e esse eu gostaria de me deter um pouco mais de tempo, do porquê que nós deveríamos fazer a apologética. Nós deveríamos fazer a apologética, meus irmãos, por conta de uma antítese religiosa. Só nome estranho. Antítese. Alguém sabe o que é uma antítese? Agora é a hora que eu bebo água. E aí, Lucas, o que é uma antítese? É uma figura de linguagem que é tipo coisas contrárias, tipo mal, bem. Boa! Exatamente. Então, a gente parte que antítese, como Lucas falou pra gente aqui, são dois polos opostos, certo? Religiosa. Religiosa vem de religião, algo que te liga ao transcendente, certo? Então, o que a gente precisa entender na apologética é que existe uma antítese religiosa nessa realidade. Ou seja, existe uma grande oposição entre dois princípios espirituais que caracterizam a história da humanidade depois da queda. E que princípios espirituais são esses? Primeiro, o princípio de adoração e submissão voluntária a Deus. E o segundo princípio é o princípio de rejeição e rebelião contra Deus. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos? Veja, nós, como cristãos, nós enxergamos que existe uma tensão na realidade, certo? Que existe uma tensão. O cristianismo enxerga isso e nós conseguimos enxergar isso através daquilo que as Escrituras nos revelam. Não é verdade? Mas o cristianismo, ele não é o único que enxerga que existe uma tensão na realidade, certo? Vamos dizer, por exemplo, o feminismo. O feminismo enxerga que existe uma tensão na realidade. E que tensão seria essa? Alguém sabe dizer? Mulher ser subjugada. Existe uma tensão da mulher ser subjugada e o feminismo enxerga que existe uma tensão entre homens e mulheres. Não é verdade? Joia. Mas existe um fundo de verdade. Raquel, existe um fundo de verdade nisso?
existe uma tensão entre homens e mulheres? Existe. Então, existe um ponto que o feminismo está correto, certo? Então, vamos lá. O marxismo, certo? O marxismo clássico, ele enxerga que existe uma tensão na realidade, não é verdade? E que tensão seria essa? Entre aqueles que detêm, né, os meios de produção com aqueles que operam os meios de produção, não é verdade? Os patrões e os empregados. Mas será que existe um fundo de verdade nisso? Sim. Rapaz, que sim! Que sim vigoroso, não é verdade, rapaz? Pessoal, entendam da seguinte forma: eu seria uma pessoa que estaria alheio à realidade se eu não dissesse que existem problemas entre patrões e empregados. Seria impossível eu falar, não, ó, todos os patrões, eles respeitam os empregados da forma que deveriam, da mesma forma que todos os empregados são excelentes empregados do jeito que eles deveriam, certo? No entanto, qual é a diferença do cristianismo, da tensão que o cristianismo enxerga para essas tensões que essas outras ideologias enxergam, pessoal? Qual seria a diferença? O que difere essas visões de mundo do evangelho para o feminismo e para o marxismo? Acho que a proposta de crítica o cristianismo enxerga que essas tensões são consequências do pecado e do não conhecimento de Deus. Por exemplo, na guerra dos sexos, Uhum. se o homem exercesse de fato o papel para o que Deus o criou e a mulher também conhecesse e exercesse de fato o papel para o que Deus a criou, não haveria esse conflito, porque cada um conheceria bem o seu papel. Uhum. Da mesma forma se aplica a toda classe, o bom patrão e o bom empregado. Então, Olha aí, tá vendo? olha que é uma coisa do pecado. Você tem a esposa do pastor aqui na EBD, aí perde a graça, perde a graça. Pessoal, prestem bem atenção, tá? Qual é a diferença entre a intenção vista do ponto de vista do evangelho com aquela que essas ideologias entregam pra gente? É que todas essas ideologias, elas enxergam essas tensões como tendo a sua origem imanentes. Imanente é algo daqui da Terra. De forma que o feminismo, ele enxerga que se eu resolver o problema, o feminismo clássico, né, de primeira onda, ele fala, não, se eu colocar uma igualdade entre mulheres e homens, eu vou acabar com essa tensão. O que o marxismo enxerga? Não, o marxismo clássico, se eu fizer uma redistribuição de riquezas, eu vou acabar com essa tensão. E o que acontece? O evangelho, pessoal, ele enxerga, como Érica falou pra gente aqui, que esses problemas, eles são desdobramentos temporais de um problema muito maior, de um problema muito mais profundo, fruto de uma desordem espiritual. A desordem espiritual que é vista, que eu falei para vocês aqui, que são aqueles dois polos opostos. É o princípio de submissão a Deus e o princípio de rebelião contra Deus. E com isso, meus irmãos, a gente pode entender que apenas o Evangelho, ele propõe a verdadeira solução para os problemas aqui dessa terra. Uma mulher que ela foi agredida pelo marido, ela não precisa do feminismo. Ela não precisa subjugar todos os homens. O que ela precisa é de Cristo. O que esse casamento precisa é de Cristo. O empresário que ele é avarento, que ele rouba os seus funcionários e é injusto com eles, ele não precisa de justiça social. Veja, ele não precisa ter os seus bens tomados. O que ele precisa verdadeiramente é de Cristo. Por quê? Porque se eu fizer uma redistribuição de riquezas,
eu não vou estar curando a avareza do coração dele. Ou seja, se eu tentar tratar problemas espirituais com ferramentas aqui dessa terra, é a mesma coisa de eu tentar apertar um parafuso com um martelo. Eu nunca vou conseguir resolver. E por isso, meus irmãos, que Deus e a sua verdade, eles devem ter primazia no debate. Porque vocês precisam entender isso. Somente nós, com o Evangelho, nós conseguiremos dar resposta. Uma resposta verdadeira que vai resolver o problema do homem. E a prova disso é porque leis, assim, até hoje não funcionou, né? Porque, no caso você falou de patrão e empregado, né? Às vezes existe. E cadê que funciona? Está cada vez mais injusto. Porque se está no coração dele, quando você arruma uma brecha, né? Fazer escondido, de lesar os mais humildes da empresa. Então é uma prova de que a pessoa não é a lei, não é as ideologias que não é o Estado que vai resolver isso daí na marra, na força, não é verdade? Muito bom. Mas, ainda trabalhando um pouco sobre essa antítese religiosa, desses polos opostos que nós enxergamos como cristão de um ponto de vista mais profundo na sociedade, nós vemos que essa antítese, ela se revela nos diversos campos da realidade. Por exemplo, nós vemos que na história e na sociedade, essa antítese ela se desenrola. Lembra em Gênesis capítulo 3, nós temos ali duas linhagens. Quem lembra quem são essas linhagens? Nós temos a linhagem santa, não é verdade? E nós temos a linhagem da serpente. E o que acontece? A gente tem a descendência da serpente que foi dado seguimento ali com Caim, e a gente tem a descendência santa que foi seguindo ali com Sete, não é verdade? Na política, nós também temos essa antítese. E de que forma nós temos essa antítese? A gente lê em Apocalipse que como que vai se dar o fim de tudo, o fim dessa era? A gente vê que a grande Babilônia, certo? Ela de uma vez por todas vai cair. E quem é a Babilônia que está sendo exposta ali por João? A grande Babilônia é uma cidade que é de onde emana todos esses princípios de rebelião contra Deus. Só que o fim dela já está declarado. No entanto, esse fim ainda não chegou, como nós sabemos, não é verdade? Então, hoje, nós temos um princípio político aí fora que milita contra a verdade de Deus. No entanto, qual é o oposto da Babilônia? Nós vimos a Nova Jerusalém, João fala, a Nova Jerusalém, a cidade que ela está sendo preparada pelo próprio Deus. E nessa cidade, de uma vez por todas, Deus iria estabelecer a sua verdade para que os seus filhos pudessem morar ali para sempre, de acordo com os seus preceitos. Mas essa antítese, ela também se revela na ética. Nós tivemos aqui uma série de pregação em Provérbios. E Provérbios fala de duas formas de nós vivermos. Duas formas. Existe aquele que vive de forma sábia e existe aquele que vive, ele fala aqui, né, como estultícia, que é traduzido de uma forma mais simples como loucura. Ou seja, existe uma oposição entre formas de vida e a Bíblia nos mostra isso, principalmente em Provérbios. Ainda falando dessa antítese, lê pra gente aí, por favor, Rev. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 ao 25. Certamente a palavra da cruz é loucura
para os que se perdem, mas para vós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus chamou loucura a sabedoria desse mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por meio salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. O que Paulo fala pra gente é que existem duas sabedorias. Duas sabedorias, aquela que é a sabedoria de Deus e aquela que é a sabedoria dos homens. E o que Paulo está discursando é que ninguém vai ser salvo pela sua lógica, por muito procurar. Por quê? Porque a nossa salvação ela vem pela graça. Ela não vem do nosso próprio intelecto. E o porquê que é interessante nós falarmos um pouco sobre sabedoria? É porque o apóstolo Paulo, ele fala pra gente em Romanos, capítulo 12, versículos muito conhecidos por nós, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, certo? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que Paulo está falando para a gente aqui? Veja, vocês lembram como ele começou a carta aos Romanos? Ele começou falando dos homens que, ao invés de darem glória a Deus, eles trocaram a verdade de Deus por mentira. E eles abraçaram o pecado, de forma que o pecado que foi abraçado pelos homens, agora não deixa eles usarem os seus corpos da forma correta. E o que Paulo fala no início de Romanos? Os homens, eles entregaram os seus corpos para relações que eram inconvenientes. Homens passaram a ter relacionamento com homens, mulheres passaram a ter relacionamento com mulheres. Isso é o que o pecado faz com o homem. Tira dele a capacidade de discernir qual a forma correta de utilizar o seu corpo. Mas agora, em Romanos capítulo 12, Paulo fala: você, agora que foi salvo, você tem a capacidade de não mais entregar o seu corpo ao pecado, mas você tem a capacidade de oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, ele faz um pedido às igrejas de utilizarem a partir de agora o seu corpo como culto, diferente de quando você vivia no pecado. Mas ele segue no versículo 2 falando, acompanhem, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Veja só, o que Paulo está falando para a gente aqui, pessoal? Ele está falando que, olha, você vivia no pecado, você foi transformado, certo? No entanto, você precisa ter a sua mente em guarda. Porque se você continuar agindo de forma passiva, esse século, esse presente século, ele tem a capacidade de moldar a sua mentalidade. Ele tem a capacidade de te fazer cada vez mais parecido com essa cultura que está vigente. Então, o que Paulo fala pra gente? Não vivam conforme os padrões desse mundo. Isso é o que a NAA fala, né? A gente tem outras versões
que falam: não vos conformeis com esse século. Então, Paulo está chamando a nossa atenção. Por quê? Porque existe atualmente, meus irmãos, uma guerra sendo travada pela autoridade no nosso coração. Esse é o último tópico da nossa aula. Sabe essa antítese que eu acabei de falar para vocês? Sabe que agora o coração de vocês ele foi transformado por Cristo, certo? Ainda existe uma guerra. E veja, eu não vou ser bobo em falar que essa guerra está sendo travada entre dois senhores que estão em pé de igualdade. Não. Existe um Senhor, Jesus Cristo, que ele já venceu. No entanto, Satanás, por mais que ele já esteja derrotado, ele a todo momento tenta usurpar a autoridade de Cristo no nosso coração. Ou seja, a cultura que nós estamos inseridos, ela é um campo de batalha, onde a todo momento nós estamos sendo persuadidos. A todo momento nós estamos ouvindo pregações. Como assim, Felipe? Eu não passo o dia todo vendo YouTube pregações de pessoas. Você concorda comigo que uma música, ela pode ser uma pregação? Uma obra de arte, ela pode falar ao seu coração? Uma série, um filme, ele está pregando ao seu coração. O que ele está pregando ao seu coração? Ele está pregando ao seu coração como você deve lidar no seu casamento. Um vídeo no WhatsApp pode estar te instruindo acerca de como você deve educar os seus filhos. Vídeos no YouTube podem estar te instruindo sobre qual a forma correta de viver. E como nós devemos lidar com todas essas coisas? Como nós devemos lidar com todos esses discursos, com todas essas influências? Só existe uma resposta para isso. Nós devemos lidar com todas essas coisas apologeticamente. Sabe por quê? Porque no momento que você está assistindo televisão, aquela pessoa, você está passivo, e aquela pessoa que está falando, ela está reivindicando a autoridade para um senhor. E lembra que eu falei aqui? É uma antítese. Antítese significa que tem dois senhores. Antítese significa que existem polos opostos. Existe um ponto de neutralidade? O que vocês acham? Existe um ponto de neutralidade nessa guerra? Existe um ponto ali, uma bandeira branca? Até Antônio respondeu que não, tá vendo? Pessoal, veja, a gente não pode ser... Você tem que ser muito inocente para você achar que existe um ponto neutro. Que o vídeo do YouTube, que a pesquisa científica, eu falo pesquisa científica porque é o que muitas vezes nós temos na mais alta estima. Se alguém fala, não, a pesquisa científica disse isso, é inquestionável, não, acabou. Não, sabe a palavra mágica para validar qualquer coisa? Cientistas descobriram, pronto, você pode falar que 2 mais 2 é 5. Se você falar que os cientistas descobriram, que a autoridade ela falou isso, acabou-se, entendeu? Então, a gente precisa ser muito ingênuo de achar que tudo aquilo que a gente assiste não tem uma agenda por trás. Uma agenda que, como eu falei para vocês, é um discurso que está falando ao nosso coração. E qual a nossa resposta? Como reagir a tudo isso? Apologeticamente. Veja, vocês vão lembrar, no domingo passado, o Rev Eduardo, na pregação dele, ele falou algo muito interessante. Ele falou, olha, Satanás sabe
todos os pontos do meu sermão. Ele sabe direitinho, ele sabe muitas vezes até mais do que eu. E o que acontece? Ele está observando, talvez não ele, mas seus asseclas, ele está observando o meu proceder. De forma que ele sabe exatamente onde me acusar. Rapaz, você acabou de pregar isso daí, você está pecando nisso? Por que eu puxei isso daí, pessoal? Porque nós precisamos ter o preparo tá certo? E entender que Cristo, ele venceu de uma vez por todas. No entanto, a guerra ainda não acabou. A guerra, ela ainda não acabou, porque Satanás, mesmo derrotado, ele nos tenta e ele sabe como nos acusar. Veja, no nosso relacionamento com a cultura, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado para blindar o nosso coração. E como nós iremos fazer isso? Somente estudando com profundidade e constância as Escrituras. Sabe por quê? Porque dessa forma a gente vai conseguir praticar apologética, em primeiro lugar, no nosso coração. É a tecla que eu tenho batido desde a nossa última aula. Você não vai aprender apologética para sair por aí debatendo, brigando com os outros. Raramente isso acontece, isso pode acontecer. Mas, meus irmãos, a incredulidade, a todo momento, ela está sendo lançada no seu coração. E veja, existe algo que é muito interessante, é um pouco de como funciona a cabeça do ser humano. Veja, sabe qual é a forma mais eficaz de mudar a opinião de alguém? Nunca é através de um debate. Não, eu vou debater com ele porque eu vou provar que ele está errado. Pessoas, entendam, essa é a coisa mais difícil da face da Terra. O ser humano, ele mudar a opinião dele e ser convencido que ele está errado. Por quê? Porque se eu admito que o meu ponto está errado, o que acontece? Eu entro em incoerência. É algo que praticamente dói no nosso cérebro e a gente prefere fugir do debate do que admitir que o nosso ponto está errado. Ou seja, você não vai converter ninguém apologeticamente, tá? Você não vai mudar a cabeça de ninguém num debate. No entanto, como eu estava falando para vocês, a forma mais eficaz de nós mudarmos o pensamento das pessoas é através de sugestões. Mas não é você colocar a ideia completa, é você colocar partes da ideia de forma paulatina todos os dias. E dentro de 6 meses, aquilo que você tinha conhecimento sobre como deve ser a criação de filhos, rapaz, aquela pessoa no YouTube falou que eu não devo agir dessa forma não, que esse negócio de bater aí é algo que pode causar sequelas de uma forma... Não, será mesmo que Deus criou homem e mulher? Será mesmo? Então, dificilmente você vai mudar os seus paradigmas, aquilo que você acredita num debate. No entanto, você precisa tomar muito cuidado com quem você ouve, com quem você está prestando atenção todos os dias. Por quê? Porque isso daí pode fazer você dividir o senhorio de Cristo no seu coração. Para a gente terminar a nossa aula, qual é a ordem de Pedro no capítulo 15? A gente viu aqui, a ordem de Pedro é santificar. O que significa santificar, pessoal? O que significa? Bora lembrando, vamos acordar. O que significa santificar? Separar, tornar único, tornar exclusivo. Santificar a Cristo no seu coração é fazer com que Cristo tenha o senhorio completo. Então, o que nós precisamos tomar cuidado é que nessa guerra nós não venhamos a dar lugar a ideias
que dividam o senhorio de Cristo no nosso coração. Em última instância, o que Pedro está falando é que, olha, eu não sei se você realmente vai falar, mas só de você se preparar para falar com alguém, já existe benefício. Por quê? Porque você vai estar santificando o nome de Cristo. E no verso 16, a gente encontra... Lê pra gente aí, Bia, verso 16. Meus irmãos, uma coisa que a gente precisa lembrar é que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue. Não é contra carne e sangue. E isso é algo extremamente difícil. Você chegar para uma pessoa que pensa o oposto de você e você falar de forma mansa. Por quê? Qual é o impulso que a gente tem? Aquele petista que é isso, come capim, que não sei o que lá. Como que você vai falar a verdade de Deus se você está xingando a outra pessoa? Muitas pessoas, elas não conseguem separar a ideologia que aquela pessoa tem da pessoa em si. O que isso significa? A gente não vai ganhar o coração das pessoas ofendendo elas. A pessoa que pensa o oposto de mim, ela não é a pior pessoa da face da terra, que merece ser trancafiada. Não, tem que trancar e mandar tudinho para Cuba. O que você espera ganhar com esse tipo de argumento? E Pedro está exortando a gente aí. Qual a forma de nós fazermos apologética? É com mansidão. Sabe por que mansidão? Porque a gente vai envergonhar eles. Por quê? Daquilo que eles acusam a gente. Eles acusam a gente de serem as piores pessoas da face da terra. Até eles conversarem com a gente e a gente mostrar o amor de Deus. Então, Francis Schaeffer, um grande apologeta do século passado, ele falava que a apologética é um pré-evangelismo. Depois que você conversar com alguém e você mostrar que o evangelho não é tão absurdo como ela imaginava, essa pessoa ela vai falar, poxa, realmente não é tão absurdo e eu vendo a vida dessa pessoa tem frutos positivos. Essa pessoa ela vai estar mais aberta a ouvir sobre a verdade de Deus. Então, meus irmãos, essa é a aula que eu tinha para vocês hoje, tá certo? Sobre apologética. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida.